Olá pessoal, graça e paz, tudo bem com você? Então, eu estou aqui para dar alguns avisos bem importantes. A nossa igreja estará aberta nas terças e quintas de 8 a meio-dia. Você pode estar trazendo o seu alimento para contribuir com a assistência social da igreja e também o seu dízimo e sua oferta. Mas se você preferir, também pode estar transferindo esse valor de dízimo e oferta para a nossa conta bancária que vai estar disponível aqui. Vai estar disponível também um número para que você possa entrar em contato e a maquineta vai até a sua casa. Nessa maquineta você pode estar passando no débito o valor do seu dízimo e oferta e também do carnê da construção. Teremos também nas nossas redes sociais e também no nosso canal do YouTube uma programação toda especial para você. Será nos mesmos horários dos cultos, nas terças e quintas às 20 horas, no domingo às 10 da manhã e às 18 horas da noite. No mais é só isso e até breve. Graça e paz, queridos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Cássia e neste dia eu estou aqui para ministrar a palavra da fé para você. Nós vamos aprender juntos um pouquinho sobre fé e confissão, amém? Antes nós vamos orar e nós vamos iniciar a palavra, amém? Fecha teus olhos, aleluia. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, eu consagro diante de você essa ministração. Obrigado, Pai, porque a sua palavra é a verdade. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, Senhor. Neste dia, Pai, eu te peço, Senhor, que haja esclarecimento em nossas mentes, esclarecimento e entendimento da sua palavra, Pai. Que nós venhamos a aprender a palavra da fé, aquela que muda, que transforma e que guia os nossos dias. Eu te rendo graças, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos lá? Então, eu vou explanar um pouquinho sobre o que é fé e confissão. E depois a gente vai ver alguns versículos. Porém, quando eu começar a falar os versículos, você vai dizer: ah, mas eu já ouvi tanto esses versículos. Mas deixa eu te falar. A palavra fala que nós aprendemos pelo ouvir. E não é ouvir só uma vez, mas é várias vezes. Então, vamos aprender. Amém? Então, vamos lá. Fé é a certeza que a palavra funciona. E confissão é você admitir que a palavra é a verdade. Então a gente já vai se agarrar com isso, que fé é a certeza que essa palavra que nós vamos ministrar, ela funciona. E a confissão é você admitir essa palavra. Amém? Eu vou passar para vocês 5 tópicos que irão nos ajudar a ter fé para confessar a palavra. Amém? Vamos lá. Primeiro tópico. Como a fé vem? Ai, Cássia, como é que a fé vem? Então vamos lá. A gente vai lá para Romanos 10:17. Romanos 10:17 diz assim: consequentemente, a fé ela vem pelo ouvir, que foi o que eu disse no começo da mensagem. Mas a mensagem é ouvida diante da palavra de Cristo. Então, a fé ela vem pelo ouvir e ouvir e ouvir. Por isso que eu falei a você no começo que a gente iria ouvir alguns versículos que a gente já ouviu antes. Então, como é que a gente vai aprender? A gente vai estar ouvindo diariamente essa palavra da fé. Amém? Segundo tópico, como devemos viver? Devemos viver pela fé. Lá em 2 Coríntios 5:7 diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Meu irmão, eu e você, nós devemos viver por fé e não pelo que o mundo está dizendo, não pela declaração do que as mídias têm dito ao nosso respeito, mas nós devemos viver pela fé. E pela fé em quê? Na palavra de Deus, porque a palavra é a verdade. Então nós devemos nos agarrar com ela, que é a verdade. Terceiro tópico, qual é a certeza que temos na fé? Vamos lá? Lá em Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, qual é a certeza que a gente tem? Que a palavra de Deus ela é a verdade. E que quando nós declaramos ela é uma fé que traz as coisas à existência, mesmo a gente não vendo. Amém? Vamos lá para o quarto tópico. O que a dúvida traz para as nossas vidas? Ela anula a nossa fé. É isso mesmo, meu irmão. Se você declara a palavra da fé, mas a dúvida vem, ela anula tudo aquilo que você declarou.
Então, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos declarar, mas quando a dúvida vir, nós não podemos deixar ela prevalecer em nossas vidas. Amém? Então, a dúvida ela vai vir, porque é uma seta do inimigo para as nossas vidas. Mas eu e você, nós devemos retirar ela da nossa mente. De que forma? Continuando declarando. A declaração ela tem que ser contínua, para que a fé ela vá crescendo cada vez mais. Então, recapitulando, a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra. A gente tem que viver pela fé. Mas como é que a gente vive pela fé? Tendo a plena convicção de que a palavra é a verdade e não deixando a dúvida nos tirar do foco. Nós não podemos deixar a dúvida tirar o nosso foco. Para isso, nós devemos continuar vivendo pela fé. Lá em Mateus 21 diz assim: Jesus respondeu: eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem. Tá vendo? Lá em Mateus 21 está dizendo isso, que Jesus nos falou. Eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito, a figueira. Aqui está contando aquela história que Jesus viu a figueira, ele estava com fome, se aproximou e quando chegou lá não tinha um fruto. E ele amaldiçoou a figueira, certo? Então, o que é que Jesus está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que da mesma forma que ele fez isso com a figueira, nós também podemos fazer isso, porque o poder ele foi nos dado. Então aqui ele continua dizendo: mas também dizer a este monte, ergue-te e lança-te no mar. Assim será feito. Mas será feito se o quê? Se você não duvidar. Você precisa ter a plena convicção da palavra que você tem declarado. E você não pode duvidar disso. Amém? Vamos para o quinto tópico. O quinto tópico é o seguinte: o que precisamos fazer para confessar? Vamos lá para 2 Coríntios 4:13, que diz assim: Criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. O que é que a gente precisa fazer para confessar? A gente precisa crer. Crer em quê, Cássia? Crer na palavra de Deus. Ela é a verdade. Então, criei, por isso falei, com esse mesmo Espírito, o Espírito da fé, nós também cremos e por isso falamos. Então, meu irmão, você precisa crer nessa palavra, porque você crendo nessa palavra, quando você confessar a palavra de Deus, ela vai se concretizar. É isso que aqui em 2 Coríntios 4:13 está dizendo. Criei, por isso falei. Vamos crer na palavra da verdade. Vamos crer na palavra da fé. A palavra de Deus. Amém? Então, nós precisamos crer, nós precisamos falar, e quando nós falamos, esse crer, ele vai se manifestar. A fé, ela vai se manifestar ao ponto do que você confessou, ele se concretizar. Amém? Confessar. Confessar é a forma que Deus preparou para que nós possamos possuir as coisas. Olha só, nós lemos que confissão é admitir que a palavra é a verdade, certo? A confissão é admitir que a palavra é a verdade. E a verdade é o quê? É a palavra de Deus. É na palavra de Deus que nós encontramos a verdade. Aí eu procurei saber e lá explica que confessar é a forma que Deus preparou. Olha só como Deus é maravilhoso. Ele não só cria a sua palavra, ele não só nos dá a fé, certo? Mas ele também nos ensina a confessar. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando a gente ouve a palavra de Deus, a gente gera fé no nosso espírito. E quando nós geramos fé no nosso espírito, nós temos a convicção daquilo que nós estamos dizendo. Aí vem o passo de confessar. Mas aí o passo de confessar vem através de quê? Através da ajuda de Deus em nossas vidas. Que confessar é a forma que Deus preparou para que nós
possamos possuir. Então, o que é que acontece? Eu tenho fé, eu declaro a palavra, eu confesso, e quando eu confesso, vem a ajuda de Deus. Ele vem nos ajudar a possuir as coisas, ele faz manifestar aquilo que nós declaramos. Mas deixa eu lembrar a você, nós só adquirimos as coisas que nós confessamos de acordo com a palavra. Então, você precisa ter fé, você precisa confessar, mas você precisa confessar a palavra. É de acordo com o confessar da palavra que Deus manifesta as coisas, ok? Então, vamos lá. Eu vou dar um exemplo para você. Está lá em Efésios 1:3. Vamos lá para Efésios 1:3. Efésios 1:3, ele vai dizer assim, ó. Vamos lá. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais em Cristo. Então, o que é que acontece aqui? Eu tenho a fé, eu tenho a confissão, aí agora a gente, junto com esse versículo, a gente vai entender o quê? A confissão, ela é admitir. Admitir o quê, Cássia? Admitir que já somos abençoados. Então, olha só esse exemplo. Deus, ele já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. A confissão é você admitir que essa palavra, ela é verídica, que ela vai funcionar. Então, é admitir o quê? Admitir que nós já somos abençoados. Amém? A palavra de Deus está dizendo que eu e você, nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos. Então, nós precisamos apenas admitir. Olha como é fácil. É fé, confissão, crendo que você vai possuir essas coisas, porque Deus faz dessa forma. A fé é a confissão e ela gera o possuir essas coisas. Só que nesse versículo, nós precisamos ter não só a convicção, mas admitir ele. Admitir o quê? Que o que Deus está falando é a verdade. Amém? Então, quando você admite essas coisas, você vai descansar depois disso. Quando você descansa no Senhor, as coisas elas fluem. Então, meu irmão, se aqui a palavra está dizendo, eu sou abençoada com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Ela é a verdade. Não foi lançada a fé, não foi lançada a confissão. Eu preciso apenas confiar, porque eu já tenho a fé e eu já fiz a confissão. O que é que eu preciso agora? Descansar. Deixa eu dizer a você, eu e você, nós precisamos descansar em Deus, crendo que a palavra é a verdade, crendo que ela funciona, crendo que ela vai se concretizar em nossas vidas, crendo que o nosso Pai, ele já nos abençoou, ele já supriu. E o que a gente precisa fazer nesse tempo? É só descansar. Então descansa, meu irmão. Descansa na fé, descansa na plenitude do Deus que é todo poderoso, que já proveu todas as coisas para a minha vida e para a sua vida. Amém? Estudando esses versículos, estudando a palavra sobre fé e confissão, eu estava lendo 2 livros, um deles é Fé e Confissão, e outro livro é esse aqui, ó, O Espírito da Fé. Aqui em nossa igreja, nós temos esse livro, ele está disponível, não só ele como outros também sobre fé. Então, se você tem o desejo de adquirir, dá uma passadinha aqui na nossa igreja. Não só ele, como eu falei, não só ele, mas outros também sobre fé. Mas deixa eu te dizer, nós estamos também com um desconto para você. Então, venha adquirir esse livro para você ser cheio da fé. A fé de Deus, a fé na palavra. Não a fé nas coisas que o mundo tem mostrado para mim e para você, mas na fé na palavra. Porque a palavra, ela é a verdade. Amém? Então, deixa eu voltar um pouquinho lá para o começo para você entender novamente. Cássia, a fé é o quê? A fé é a certeza que a palavra funciona. Então, fica com essa palavra, que a fé, ela funciona, que ela é a verdade e que quando você confessa essa verdade, ela vai acontecer. Amém? Porque não tem como a gente declarar a palavra da fé com o coração cheio de fé e ela não funcionar. Amém? Então, era isso que eu tinha para passar para vocês. Nesse dia, eu espero que você tenha sido abençoado. Eu declaro em nome de Jesus essa palavra da fé penetrando em seu coração e ela sendo luz
para a sua vida. Amém? Então, estuda a palavra. Você só vai poder confessar a palavra de Deus se você estudar, se você ler a cada dia a palavra de Deus. Você vai estudando, você vai renovando a sua mente com essa palavra, ao ponto dessa fé ela crescer. A palavra de Deus diz que Deus ele nos deu uma medida de fé para cada um de nós. E depende de nós fazer com que essa fé cresça. Então, com o decorrer dos seus estudos, com o decorrer do que você vai estudando, a palavra de Deus diz que é pelo ouvir. Lembra que é pelo ouvir. A minha boca ela está mais perto do meu ouvido. Então, através da minha confissão, a palavra de Deus ela vai penetrando no meu ouvido, ela vai descer para o meu coração. E através dessa confissão que eu vou declarando, a palavra da fé, ela vai gerando mais fé e ela vai crescendo. Então, declara a palavra. Lê a palavra e declara a palavra. Você declara a palavra da fé e você vai se enchendo cada vez mais. Então, tira esse tempo para estar estudando, para estar lendo a Bíblia, para estar lendo livros. Livros é edificante demais, sabe por quê? Porque são experiências também de outras pessoas. Então, a gente vai adquirindo experiência através também da experiência de outras pessoas. Então, eu desejo que você tenha sido ricamente abençoado, que você continue prevalecendo pela fé, meu irmão. É pela fé que nós devemos viver e pela fé nessa palavra de um Pai que Ele vela para cumprir essa palavra em nossas vidas. Amém? Então, eu declaro em nome de Jesus que você seja ricamente abençoado pela fé nessa palavra. Amém? Muito obrigada.